né? Eu costumo sempre falar, doutora Renata, e a gente até já trouxe aqui outras pessoas falando sobre essa questão do equilíbrio. E quando a gente fala das dores, principalmente dessa visão osteoarticular, né, osteomioarticular, a gente pensar na capacidade de demanda. O problema, gente, não é o esporte, o problema não é a academia, o problema não é a corrida. O problema é eu estar com o corpo preparado para a corrida, para o crossfit, para a academia. Mas as pessoas acham que se preparar para isso é simplesmente vestir uma roupinha bonita e ir E para lá, fazer. né? E fazer. Só que na verdade não, existe uma complexidade de coisas que deveriam ser avaliadas antes. E uma delas é justamente esse funcionamento sistêmico. Porque se eu já tiver em desequilíbrio, sistemicamente falando, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, como a doutora Renata trouxe, uma coisinha desse tamanhozinho vai ser um gatilho imenso. E a gente vai favorecer com que essa pessoa evolua para um processo de tendinite, um processo de bursite, ou até doenças ali até mais graves, lesões graves, como lesões ligamentares, lesões de fratura. Eu chamo sempre muita atenção para essa questão da qualidade óssea, né, doutora Uhum. Renata? Porque é tudo inflamação, gente. E essa inflamação, ela tá no nosso corpo, ela não tá num lugar. Só que se aquele lugar for mais sobrecarregado do que ele está capacitado para, aí a gente virou uma bola de neve. E aí é onde a gente Uhum. começa a ter os problemas. E aí eu pergunto para você, doutora Renata, como que a gente avalia esse intestino? Como que você, dentro da nutrição, avalia esse intestino? Então, assim, como você comentou, existem exames que a gente pode avaliar, mas hoje no paciente que chega no consultório, a gente avalia muito mais por sintomas. Dá uma queixa de gases, se a pessoa vai no churrasco e termina o churrasco, fica cheio, não consegue, às vezes um churrasco na hora do almoço não consegue nem jantar, gases, distensão, azia, aquela queimação, arrotos, dor abdominal. Nem sempre precisa de ter dor abdominal para a gente ter um intestino que não está saudável. É, e aí, a questão também da evacuação, né, alterada, que é a diarreia ou a obstipação. As pessoas, é engraçado isso, às vezes as pessoas chegam num consultório, anos de diarreia. E não sabe, e aí E acha acham que que é isso é normal. normal. É. Né? Aquelas fezes mais moles, achando que aquilo é normal. E o contrário é mais recorrente ainda, a obstipação. A obstipação, ela é normal, e as pessoas normalizam isso. Não é raro eu atender paciente há 10 anos usando laxante, há 20 anos usando laxante, e já foram em vários médicos e tá tudo certo. Não está tudo certo. Nossa. A gente sempre tem que ir na causa, porque isso vai piorando um processo e está muito conectado com câncer de intestino, né? Uhum. Então, a gente precisa de avaliar a clínica e muitos dos sintomas associados ao intestino, eles vão ter sintomas extraintestinais. Uhum. Então, as pessoas às vezes se adaptam, elas vão procurar um profissional quando o negócio fica insuportável ou quando começa a agredir um lugar que realmente está incomodando. Então, Uhum. vou dar exemplo, candidíase. Uhum. A pessoa vai lá, o intestino está lascado, ó, Muito tempo. a obstipação tá aí 5 anos, mas Aham. aí a hora que começa a ter uma candidíase de repetição, por quê? Naqueles buraquinhos que formaram lá no intestino, começa a haver migração de bactérias, fungos Uhum. e por aí vai, né? De micro-organismos. Uhum. E a gente chama de translocação. Aí Uhum. só quando teve a candidíase que a pessoa vai procurar ajuda. Uhum. Então, assim, as pessoas demoram muito, ou quando começa a passar mal com alimentos demais, não consegue comer, com dor, com gases, com distensão, Cólica. estufamento, Uhum. aquela pessoa que acorda magrinha e no final do dia tá com a barriguinha de gestante, né? Com a Né? barriguinha parecendo de grávida, nem sempre tem cólica, mas é a digestão. E nem sempre tem diarreia ou obstipação, Uhum. né? A diarreia também incomoda, às vezes as pessoas procuram, mas no geral são esses os sintomas. É interessante a Renata falar, gente, porque assim, é muito mais uma análise clínica que vai realmente fechar o diagnóstico, que é aquilo que a gente comentou anteriormente. A gente tem, lógico, os exames bioquímicos, e eu sei que a Renata também De usa imagem, né? de imagem, usa alta tecnologia para poder também fechar o diagnóstico, mas essa especificidade de cada um, né? O que que cada um tem como sinal, como sintoma, é que vai fechar uma linha de raciocínio para a gente conseguir entender esse contexto, né? E Isso. para ver o que que aquilo ali está impactando na vida da pessoa. É que em relação a esses diagnósticos, normalmente eles precisam ser feitos por médicos, né? Mas às vezes o paciente chega ali e já procurou e às vezes não encontrou. Então, eu vou falar algumas possibilidades que podem ser de dores e desses desconfortos abdominais para as pessoas conhecerem também, né? Então, algumas causas. Existe uma condição chamada síndrome do intestino irritável, que ela é caracterizada por quadros que oscilam entre obstipação, diarreia e dor. Uhum. Nem sempre tem a dor abdominal. Então, Uhum. se você é uma pessoa que oscila, de repente você tem o intestino preso, aí do nada
do nada, tem um episódio de diarreia. Ou ao contrário, você faz episódio de diarreia e de repente o intestino prende por alguns dias. Isso pode ser. E aí sim está relacionado ao nosso emocional. As pessoas costumam julgar, falar assim, isso aí é coisa da sua cabeça. Gente, a cabeça importa. As emoções, e com certeza, e como importam, né? Então, na verdade, dentro do tratamento de intestino, às vezes a gente faz todas as condutas lá, chama de modulação intestinal, tudo certo, mas se não controla o estresse, não vai. evolui. Então, eu estava citando em relação às possibilidades, então a gente tem síndrome do intestino irritável, tem alterações digestivas, às vezes uma enzima, um pâncreas que não está funcionando ótimo, e aí não está produzindo enzimas digestivas, um excesso de uso de medicamentos que inibem o suco gástrico no HCl, porque o paciente teve uma gastrite, depois ele continuou usando o omeprazol da vida e diminuiu a sua capacidade de digerir proteínas, então ele ocasionou ali um processo de desbiose gástrica, ele não tem uma boa digestão proteica, que vai combinar numa má digestão proteica. É aquela pessoa que fica empachada com um churrasco. Intolerância à lactose, intolerância à frutose, hipersensibilidade ao glúten não celíaca, ou até mesmo que tem acontecido muito doença celíaca.